Presidente Jair Bolsonaro e o Partido Liberal entram com pedido para anular votos de alguns modelos de urnas eletrônicas usadas no segundo turno das eleições. Em resposta, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ordena que em 24 horas seja apresentado o resultado da auditoria das urnas do primeiro turno. Tribunal de Contas da União faz auditoria para avaliar as funcionalidades dos sistemas informatizados do FIES. Texto da PEC da Bolsa Família que garante o pagamento do auxílio social de R$ 600 fora do teto de gastos deve ser protocolado até amanhã. Como parte da nova gestão Elon Musk, Twitter anuncia cortes de despesas em suas contas mensais. Em Portugal, iate com 4 tripulantes afunda após ataque de grupo de orcas. Copa do Mundo, os resultados de hoje, os acontecimentos inusitados que se destacaram em apenas 3 dias do evento. E brasileiros se preparam para embarcar ao país do Mundial deste ano. A edição desta terça-feira do Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PL, entraram hoje com pedido no Tribunal Superior Eleitoral para anular votos de alguns modelos de urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020 e usadas neste ano. Minutos depois, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ordenou então que o PL apresente em 24 horas o resultado da auditoria das urnas no primeiro turno. Moraes afirmou que os equipamentos apontados na petição de Bolsonaro foram utilizados tanto no primeiro turno, em que vários candidatos do partido do atual presidente da República foram eleitos a diferentes cargos, como no segundo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido está agindo na intenção de fortalecer a democracia no país e, como o partido não tem especialistas em segurança de dados, uma equipe técnica foi contratada para fazer o trabalho e garantir a transparência do processo eleitoral. Ele disse que se surpreendeu com o resultado e que o relatório não expressa a opinião do PL, mas é resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo. O pedido foi assinado pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, que explicou que a solicitação foi baseada em uma auditoria do Instituto Voto Legal com técnicos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Segundo ele, o relatório apontou inconsistências em urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020 e acrescentou que tais inconsistências não ocorreram em urnas fabricadas após 2020, o que não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que não nos dá certeza de que aquelas urnas tenham credibilidade suficiente para atestar a votação. Segundo dados apresentados pelo PL, nessas urnas, o resultado é diferente do segundo turno das eleições. E assim, seria pouco mais de 51% para Bolsonaro e 48,95% dos votos para Lula. No pedido encaminhado ao TSE, o partido só busca a anulação dos votos apenas do segundo turno. Segundo o PL, os arquivos de log das urnas não têm o número de identificação de urnas dos modelos de 2009, 2010, 11, 13 e 15. Somente as urnas de 2020, 192 mil das 472 mil utilizadas no segundo turno, têm esse campo corretamente preenchido. O questionamento é, na verdade, um bug também identificado por outros pesquisadores que não impede que se descubra qual é a urna. Isso porque nos arquivos de log estão o código da cidade, a zona e a seção eleitoral. Com esses dados, é possível obter o número de identificação de qualquer urna. Até o momento, nenhuma fraude no processo eleitoral foi comprovada. Nas redes sociais, partidos e políticos já se posicionaram repudiando a ação de Bolsonaro e pedindo respeito ao resultado das urnas.
O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para avaliar as funcionalidades dos sistemas informatizados do Fundo de Financiamento Estudantil. Entre falhas e fragilidades apontadas, ficou determinado que em 60 dias o MEC apresente ao TCU uma documentação que exija da Caixa Econômica Federal o desenvolvimento do aplicativo para smartphones até o encerramento do contrato em março de 2023. Vinculado ao Ministério da Educação, o FIES é fundo de natureza contábil para concessão de financiamento de curso de nível superior e um dos principais instrumentos do governo federal para a ampliação do acesso e para a equalização das oportunidades de ingresso no ensino superior. O relator do processo, realizado no período de 3 de novembro de 2021 a 29 de abril deste ano, é o ministro Alencar Rodrigues. No relatório foi constatada a ausência de processo formalmente estruturado para registro, avaliação e validação das solicitações de mudança no Saifesueb, sistema desenvolvido e mantido pela Caixa Econômica Federal, além também de inadimplento da entrega de produtos pela Caixa, como o aplicativo do FIES para celulares e o módulo de adesão das mantenedoras e de entrevistas. Foram verificadas falhas na fiscalização de contratos causadas pela ausência de cronograma oficial de entregas, intempestividade dos registros relativos ao acompanhamento da execução e morosidade na tramitação dos processos administrativos sancionatórios formalizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, assim como uma fragilidade na gestão dos sistemas do FIES, pois o modelo de remuneração adotado nos contratos entre a Caixa e o MEC não passam por autorização do FNDE. Ou seja, todos os procedimentos de recebimento de recursos dos estudantes e de repasse às instituições são feitos pela Caixa, não sendo possível, assim, a retenção direta de valores por eventual descumprimento das responsabilidades assumidas pelo agente operador e pelo agente financeiro. Sem contar que no sistema da própria Caixa há uma falha que permite a inserção de liminares fictícias, beneficiando indevidamente mantenedoras e estudantes que objetivam fraudar as regras do programa, que também foram encontradas no Saifesueb, fazendo com que o mesmo usuário que preenche o cadastro possa realizar as operações de validação sem necessidade de autorização de outro colaborador da Caixa. Isso traz riscos entre técnicos da instituição financiadora e as mantenedoras. A unidade técnica do TCU, responsável pela fiscalização, foi a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai apoiar a capacitação em gestão de cerca de 30 mil empreendedores de baixa renda de todo o Brasil até 2025. Em parceria com o movimento Bem Maior, a ação se dará por meio do movimento Pra Frente da Fundação Dom Cabra, que disponibiliza uma plataforma com conteúdos em vídeo, podcasts, e-books e testes que abordam os principais desafios enfrentados por esse público. A iniciativa receberá 12 milhões e 700 mil reais de investimentos totais. Deve ser protocolado até amanhã o texto da PEC do Bolsa Família que garante o pagamento do auxílio social de R$ 600 fora do teto de gastos. Há pouco tempo para a discussão da PEC da transição ou PEC do Bolsa Família. A proposta prevê o pagamento do auxílio social por fora do teto de gastos. Neste fim de semana, o presidente da Câmara disse que o tempo para aprovação da medida é exíguo. Ele afirma ainda que a Câmara e o Senado não realizaram reunião conjunta para discutir o assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem intenção de colocar a proposta em pauta ainda em novembro, mas o texto precisa ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça, depois por uma comissão especial e só então segue para o plenário. Na Câmara, é necessário o apoio de 3/5 dos deputados e no Senado é preciso o voto favorável de 49 senadores, mas algumas partes do texto ainda não têm consenso entre os parlamentares. Há uma discussão se o pagamento do auxílio de R$ 600 ficará fora do teto de gastos apenas em 2023 ou por tempo indefinido. Outro tema que ainda se discute é se a PEC vai mudar ou propor nova âncora fiscal para as contas do governo. A emenda constitucional propõe uma revisão. Então, haverá, sim, uma discussão e uma revisão.
E as coisas, eu acho que o ideal era fazer uma combinação entre o teto, aí se define qual a melhor fórmula, com a evolução da curva da dívida e com o primário, o resultado primário. Você faz uma composição das três coisas. A PEC original, na emenda constitucional 95, original do teto de gastos, havia um dispositivo que em 2026 haveria uma revisão do teto de gastos. Esse dispositivo foi retirado pela equipe do atual governo por ocasião da votação da PEC dos precatórios. Não há mais esse dispositivo, foi postergado para o futuro. Mas havia o dispositivo que haveria uma revisão em 2026, não há mais esse comando. O que está sendo discutido é a possibilidade de reinserir um dispositivo de revisão do teto de gastos, por lei complementar. A ansiedade não ajuda, nem a política, nem o jornalismo. Então, isso aí será futuramente anunciado pelo coordenador do grupo de transição. Então, o que está em discussão é essa possibilidade, introduzir um dispositivo na PEC que autoriza o extrateto de uma revisão do teto de gastos por lei complementar no futuro. A data, a forma, prazo, etc., está em discussão. O objetivo dessa PEC é um objetivo muito importante para o país, não é necessariamente só um compromisso com o novo governo, ou com o governo atual, ou um compromisso do Congresso. É um compromisso com o povo brasileiro, especialmente a população mais carente, que precisa ter, a partir de janeiro de 2023, implantado o programa social com o valor de R$ 600 do Bolsa Família, mais os R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Para implementar esse programa, é preciso ter o espaço fiscal, considerando o teto de gastos públicos. Então, nós temos um compromisso com a população mais carente do Brasil de dar solução. E a solução passa pela PEC. Eu tenho absoluta certeza que todos os senadores e senadoras terão esse espírito de colaboração para que encontremos o melhor texto possível. E nesta terça-feira, Geraldo Alckmin também anunciou novos nomes para a equipe de transição. São senadores e deputados que vão atuar em grupos técnicos. Entre eles, o senador Assir Gurgax para a área de infraestrutura, a senadora Leila do Vôlei, que foi candidata ao governo do Distrito Federal na área de esportes, Irajá Abreu, na agricultura, pecuária e abastecimento, e o deputado Túlio Gadelha, na área da cultura. Alckmin informou que os nomes do grupo da Defesa Civil devem ser apresentados entre quarta e quinta-feira. Já temos um esboço com os nomes e aí vamos anunciar o grupo da Defesa, talvez amanhã ou no máximo quinta-feira. Então já está bem discutindo, estamos ouvindo bastante. Não é importante se ter um bom projeto, a defesa é estratégica para o país, ela é extremamente relevante. Então, estamos amadurecendo propostas, cumprir o programa de governo que foi estabelecido e ter bons nomes, né, para a sua formação. Civis e das três forças. Com os investidores aguardando a possível formalização da PEC da transição nesta semana, o dólar voltou a fechar em alta nesta terça-feira, de 1,24%, cotado em R$ 5,37 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,65% aos 109.036 pontos. O medicamento Redensivir também agora poderá ser usado para tratamento pediátrico contra a Covid. Aprovado pela Anvisa, o imunizante pode ser aplicado em bebês e crianças a partir de 28 dias, com peso igual ou superior a 3 quilos, que tenham pneumonia e demandem do uso de oxigênio. E também poderá ser aplicado em crianças que apresentam risco maior para a Covid-19 grave, que tenham 40 quilos ou mais. A Anvisa analisou 2 pedidos de autorização temporária de uso emergencial para novas versões bivalentes da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, indicada como dose de reforço para quem tem mais de 12 anos. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisam 2 pedidos de autorização temporária de uso emergencial para a segunda geração de vacinas da Pfizer, atualizadas para proteger contra subvariantes do coronavírus. Caso os pedidos de autorização de uso emergencial sejam aprovados pela agência, o imunizante poderia ser incluído automaticamente no contrato que o Ministério da Saúde tem com a farmacêutica.
Em 2021, o governo brasileiro fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina para 2022. Dessas, ainda faltam cerca de 30 milhões de doses a serem recebidas. E caso o governo solicite, o contrato permite o acréscimo de mais 50 milhões de unidades. O acordo com a farmacêutica prevê o fornecimento de qualquer vacina para a Covid-19, incluindo doses pediátricas ou imunizantes de versões atualizadas. Como o Ministério da Saúde já alertou para o aumento do número de casos de Covid-19 e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron, a expectativa é grande com relação à proteção. E veja a seguir, como parte da nova gestão Elon Musk, Twitter anuncia cortes de despesas em suas contas mensais. E em Portugal, iate com 4 tripulantes afunda após ataque de grupo de orcas. Houve uma queda na venda de carros seminovos. Para especialistas, o mercado só deve se estabilizar novamente entre 4 a 5 anos. Em outubro, a redução na venda de veículos usados foi de 12% no estado, em relação a setembro. Os dados são da Federação Nacional das Associações de Revendedoras de Veículos Automotores. Parte da redução está relacionada à queda na produção dos veículos novos. Essa redução vem se processando de uma forma, as indústrias produzindo carros com valores agregados maiores e não oferecendo na base, carros que sempre entram no mercado com quantidade. Não são todas as indústrias tinham, Lá quando a gente lembrava do período que zerou as alíquotas para vender o carro popular, todos tinham carro pequeno, hoje não. Então isso, quando você diminui a oferta de carro, elas estão produzindo, mas produzindo mais do que elas querem mais, Com tudo isso, período de pandemia, aumento de taxa de juros, redução de crédito, então é um período que deveríamos estar no final do ano aumentando as vendas, mas vamos dizer, não está diminuindo, Isso, a comparação que o Fenalto fez mês a mês ocorre, mas nós estamos no final do ano recuperando um pouquinho a venda, vamos vender até janeiro e aí esperar o que vai acontecer. Na comparação de outubro deste ano com o mesmo mês do ano passado, a retração foi de 3,3% em Mato Grosso do Sul, impulsionada pela dificuldade dos consumidores em obter crédito junto aos bancos. Paralela à questão do aumento do juro, nós estamos observando que os bancos têm dificultado a liberação do acesso ao crédito. De janeiro a outubro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, houve redução de 11,7% na venda de veículos usados. Em termos quantitativos, em Mato Grosso do Sul, foram comercializados 161.609 veículos usados nos 10 primeiros meses deste ano, contra 182.922 no mesmo período do ano passado. Eu creio que para recuperar o mercado, como a gente já teve o mercado de produção e de compra do veículo, de financiamento do veículo, com taxas boas, nós vamos demorar com certeza de 3 a 5 anos. É impossível isso ocorrer antes. Pode ter bolhas, Alguém, aumentou aqui, vendeu, mais bolhas. Com consistência na economia é assim, é de médio e longo prazo. Não é possível fazer com rapidez isso. O Ministério da Economia informou hoje que vai liberar um reforço imediato de 37 milhões de reais para que a Polícia Federal volte a emitir passaportes, suspenso desde sábado por falta de recursos. Outros 37 milhões dependem de aprovação de projeto de crédito suplementar pelo Congresso Nacional. Desde setembro, o Ministério da Justiça pedia 74 milhões de reais para recompor a verba para atender a demanda, mas os recursos foram bloqueados no mesmo mês para evitar o estouro do teto federal de gastos. Em 2017, a Polícia Federal deixou de fornecer o documento por algumas semanas e, na ocasião, o governo pediu um crédito extraordinário fora do teto de 102 milhões de reais para resolver o problema. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou à população para economizar energia em meio a ataques implacáveis russos que reduziram pela metade a capacidade de energia do país. A Organização Mundial da Saúde já fez um alerta sobre um desastre humanitário no país neste inverno. Autoridades disseram que milhões de ucranianos, inclusive na capital Kiev, podem enfrentar cortes de energia pelo menos até o fim de março, devido aos ataques com mísseis que, segundo a operadora de rede nacional da Ucrânia, causaram danos colossais.
As temperaturas estavam excepcionalmente amenas no outono, mas estão começando a cair abaixo de zero e devem cair para menos 20 graus Celsius ou até menos em algumas áreas durante os próximos meses. Os ataques da Rússia às instalações de energias ucranianas seguem uma série de contratempos no campo de batalha, que incluíram uma retirada das forças russas da cidade de Kherson, no sul, para a margem leste do poderoso rio Dnipro, que corta o país. Zelensky disse que o dano sistemático ao sistema de energia causado pelos ataques terroristas russos é tão considerável que todo o pessoal e as empresas devem estar atentos e redistribuir seu consumo ao longo do dia. Já o chefe da Rede Nacional de Luz da Ucrânia, Volodymyr Kudryavtsky, afirmou que praticamente nenhuma usina termoelétrica ou hidrelétrica ficou ilesa, embora tenha descartado a necessidade de retirar os civis. A Organização Mundial da Saúde disse que centenas de hospitais e instalações de saúde ucranianas carecem de combustível, água e eletricidade para atender às necessidades básicas das pessoas, já que a região sofreu mais de 700 ataques. Os trabalhadores estão correndo para consertar a infraestrutura de energia danificada, de acordo com Sergei Kovalenko, chefe da Yasno, que fornece energia para Kiev. O Twitter anunciou uma série de cortes de despesas em suas contas mensais. A medida faz parte da nova gestão Elon Musk, que enfrenta dificuldades em tornar a rede social lucrativa após investir 44 bilhões de dólares do próprio bolso para comprar a empresa. As novas medidas foram anunciadas pela rede de departamento pessoal da empresa através de um e-mail. Os cortes serão realizados em uma série de despesas e afetarão diretamente a rede de colaboradores. Serão retiradas algumas vantagens para os funcionários, que são comuns no setor de tecnologia e eram oferecidas pelo Twitter há vários anos. Por exemplo, a alimentação dentro dos escritórios agora partirá para um modelo parcialmente pago. As únicas gratuidades serão o café, os sneaks e outras bebidas. Diversos investimentos ligados a bem-estar e produtividade também foram eliminados. Entre eles, o custeamento do Wi-Fi na casa dos funcionários. Ou seja, cada um dos funcionários terá que arcar com a sua própria internet. O valor disponibilizado para pagar creche para os filhos, instituído durante a pandemia de Covid-19, também foi cancelado. Até mesmo a logística de viagens pela empresa serão modificadas. E o valor diário da alimentação paga aos funcionários que viajam a trabalho baixou de $150 para $75. Para justificar os cortes, o Twitter informou seus colaboradores que está enfrentando um clima econômico desafiador, no qual é essencial uma maior atenção aos gastos da gerência. A nova mensagem de Musk tenta dar uma perspectiva positiva aos cortes, ressaltando que o futuro da companhia é super brilhante e que será necessário um sacrifício coletivo para que as coisas possam fluir normalmente na nova administração. Um grupo de orcas atacou e destruiu completamente um iate na costa portuguesa. De acordo com os ocupantes, o evento durou cerca de 45 minutos e a embarcação afundou. Apesar do susto, todos passam bem. Eles foram salvos por outro barco que passava próximo e que chamou a guarda costeira. O iate Smouse saiu do porto da Corunha, na Espanha, em 30 de outubro. No dia seguinte, quando estavam próximo à cidade portuguesa de Viana do Castelo, seus ocupantes sentiram um tremor e escutaram barulhos muito altos. Quando averiguaram a situação, perceberam que estavam cercados por 7 orcas. No início, os tripulantes acreditaram que os animais que bateram incessantemente no barco estavam apenas brincando. Mas não foi o que aconteceu, já que as orcas continuaram a destruição, batendo as mandíbulas com força na embarcação. O resultado foi um grande buraco no casco que encheu o barco de água. Os tripulantes fizeram um pedido de socorro e aguardaram na parte mais alta da embarcação. Um barco sueco resgatou todos ilesos até a chegada da guarda costeira, que levou a tripulação para Viana do Castelo, a cerca de 22 quilômetros de distância. Apesar de ficarem bem, o grupo assistiu ao iate afundar completamente. Esse não é o primeiro fato isolado. Outros acidentes parecidos envolvendo ataques de orcas aconteceram na região. Em agosto desse ano,
2 barcos foram afundados por orcas na costa de Portugal, além de outros casos na costa da Espanha. Um dos pioneiros do rock, símbolo da Jovem Guarda, o cantor e compositor Erasmo Carlos, morreu nesta terça-feira aos 81 anos. O artista estava internado no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O velório será fechado para o público, restrito a parentes e amigos. Foi na Tijuca onde nasceu Erasmo Esteves, em 5 de junho de 1941. Grandes nomes da MPB participaram da infância do cantor no bairro da Zona Norte do Rio, como Tim Maia e Jorge Benjor. Mas os seus primeiros passos na música se deram na década de 50, quando formou o quarteto The Snakes. Com o passar do tempo, após conhecer o seu novo parceiro, Roberto Carlos, a sua presença, tanto nos palcos quanto nas telas da televisão, começaram a aumentar. Poucos anos depois, ainda nos anos 1960, a dupla Roberto e Erasmo já se destacava. Sob influência do pop britânico, o carioca se mudou para São Paulo e, com o passar dos discos, Erasmo se tornava ícone da bossa e da MPB. Fosse na época da Jovem Guarda ou nas décadas seguintes, Erasmo participou da composição de muitos dos sucessos que se popularizaram na voz de Roberto Carlos. Entre eles, Calhambeque, Eu Sou Terrível, Detalhes, O Divã, Além do Horizonte, Cama e Mesa. Autor de mais de 600 músicas e de clássicos como Sentado à Beira do Caminho, Minha Fama de Mal, o artista deixa uma legião de fãs e amigos que fez pela estrada. Mas, com o passar dos anos e com a idade cada vez mais elevada, Erasmo passou a apresentar problemas de saúde. No final de outubro, Erasmo deu entrada no hospital localizado na Barra da Tijuca para fazer exames e tratar de uma síndrome edemigênica, caracterizada por excesso de líquido no organismo. A doença causou um desequilíbrio na quantidade de água que circula pelo corpo, provocando um aumento no volume de fluidos, que ficam do lado de fora dos vasos sanguíneos. Erasmo Carlos chegou a ser entubado ontem por conta da gravidade no quadro de saúde. O tremendão, como era chamado, deixa a esposa e 3 filhos. E veja a seguir, brasileiro gasta mais e leva menos produtos quando vai ao supermercado. E ainda, casal com filho autista decide abrir um restaurante com atendimento especializado para esse público. Dados da Confederação Nacional da Indústria apontam recuo no ritmo de contratação de trabalhadores na construção civil. O índice de confiança do empresário da indústria da construção civil caiu 6 pontos, segundo o mais recente levantamento da Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta terça-feira. O nível de atividade do setor também apresentou recuo. No mês de outubro, passou de 53 para 50 pontos. Já o índice de contratações teve uma redução no ritmo, mas não apresentou queda no número absoluto. Segundo a CNI, o número de empregados na construção civil aumentou em outubro e registrou a 5ª alta consecutiva. Vamos conferir os detalhes da pesquisa com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. A sondagem indústria da construção, ela mostra um resultado que representa uma desaceleração na comparação com meses anteriores, mas isso não deixa de ser ainda um resultado positivo, porque mostra que a indústria da construção continua num patamar elevado, tanto de atividade quanto de emprego. Isso porque a sondagem vinha mostrando os resultados muito positivos para a indústria da construção nos últimos meses e agora mostrou tanto o emprego ainda crescendo mais menos que meses anteriores e um nível de atividade que até caiu, mas de novo, depois de altas consecutivas bastante importantes em meses anteriores. Como resultado, a utilização da capacidade operacional ela segue inclusive elevada. Olhando para frente, entretanto, o resultado é um pouco mais negativo. A gente teve uma piora significativa das expectativas. Não deixou de sair do campo do otimismo,
mas mostra um otimismo muito mais restrito que em meses anteriores. É uma desaceleração que se dá num nível importante, porque teve um crescimento muito forte, e as expectativas elas não chegam a ser pessimistas, elas pioraram, elas não há mais uma expectativa de continuidade desse movimento de altas mais fortes, mas de crescimentos mais moderados. Pode até acontecer alguma queda em algum desses meses até o final do ano, mas isso dificilmente vai reverter essa sequência de altas mais fortes que a gente vinha observando na indústria da construção. A estimativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano cresceu, chegando a 2,8%. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou hoje uma projeção maior do que a feita em setembro, onde o crescimento estava em 2,5%. A expectativa do PIB brasileiro para o ano que vem também teve elevação, com previsão de 1,2%. O carrinho de supermercado dos brasileiros tem saído mais caro e com menos produtos. O estudo Panorama do Mercado de Bens de Consumo mostrou que entre os meses de julho e setembro, a média de produtos no carrinho passou de 13,36 para 12,92. Em comparação com o primeiro trimestre do ano, o valor médio dos produtos aumentou 7,9%, enquanto o número de itens adquiridos teve queda em 3%. A Black Friday acontece nesta sexta-feira e o Procon de São Paulo divulgou hoje uma lista com mais de 40 lojas virtuais que devem ser evitadas pelos consumidores. Criada em 2011, a lista continua atualmente com 41 sites e teve a sua última atualização em julho deste ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo fez um levantamento neste ano para avaliar o potencial de descontos efetivados durante a Black Friday. Por 40 dias, a entidade coletou 180 preços dos itens mais buscados pela internet e descobriu que 39% deles revelaram tendência de redução. Os principais destaques das pesquisas foram as quedas de 17% no valor de sapato masculino, 13% em lavadora de roupa, 10% em Smart Tech e 8% em fones de ouvido. Ainda uma pesquisa feita pela consultoria Neotrust, empresa que oferece dados de inteligência sobre o e-commerce brasileiro, mostrou que os produtos mais consumidos em 2021 foram moda e acessórios, beleza e perfumaria e telefonia. Portanto, o conselho do Procon São Paulo para o cliente é pesquisar e comprar em site seguro. Um casal do Rio Grande do Sul que tem um filho autista decidiu abrir um restaurante com atendimento especializado para esse público. O diferencial do estabelecimento é o oferecimento de fones aos clientes para abafar o barulho, ambiente que é perfeito para quem tem espectro autismo. Em vídeo publicado no Instagram do restaurante, eles mostram o espaço todo preparado e inclusivo. O espetinho do Vini ganhou fones infantis, abafadores de som, mesas dentro da área Kids para que os pais possam ficar perto dos filhos, cadeiras especiais, proteção de vidro e um cardápio que pode ser montado de acordo com o paladar da criança. Os pratos oferecidos é a gosto do cliente. Segundo o idealizador do local, o retorno do público tem sido incrível. O dono do restaurante, Vinícius, trabalha no ramo de alimentação há 16 anos. Ele começou como garçom, passou a atendente e supervisor, até que resolveu ter o próprio negócio, há cerca de 5 anos. O espetinho do Vini começou como um trailer ambulante, mas precisou se fixar em frente à casa da família, com a chegada da pandemia em 2020. Ao longo dos últimos 2 anos e meio, eles investiram cerca de R$100 mil para transformar o trailer em um restaurante. Devido à condição do pequeno Enzo, eles já tinham feito pequenas adaptações para deixar o espaço mais seguro e confortável para a criança. No entanto, foi após a visita de um cliente que também tem um filho com autismo que a história mudou. Vinícius disse que foi a partir daí que veio então a ideia de criar o primeiro restaurante pensado para autistas. O casal faz parte de grupos de WhatsApp com outros pais de crianças com autismo e os dois começaram a pesquisar por lá. A ideia era entender como adaptar o espaço em termos de som, cardápio, segurança e espaço. E veja a seguir Copa do Mundo, os resultados de hoje e os acontecimentos inusitados que se destacaram em apenas 3 dias do evento. E ainda, brasileiros se preparam para embarcar ao país sede do Mundial deste ano.
E ainda tem brasileiros se preparando para embarcar ao país do Mundial deste ano. Nossa equipe de reportagem conversou com pai e filho sobre a preparação para a viagem e a expectativa de verem o Brasil levar o Hexa. As cenas que marcaram a abertura da Copa do Mundo no Catar no último dia 20 aumentaram ainda mais as expectativas do Samir, que embarca com o pai na semana que vem para o primeiro país do Oriente Médio a sediar o Mundial. Acho que a cada dia que passa a ansiedade vai aumentando, né? E olha que já faz bastante tempo que a viagem vem sendo planejada. Desde 2019, a família aluga um apartamento em uma praia em Fortaleza para poupar parte do valor recebido para investir no torneio organizado pela FIFA. O combinado é que 60% da renda desse apartamento seria colocado em uma aplicação que era para nós irmos para a Copa. Assim, pai e filho compraram tudo antecipadamente e, por isso, contam que conseguiram economizar bastante. Até agora, o gasto foi de aproximadamente R$40 mil. Com passagem, hospedagem e todos os ingressos. E a gente não está contando o que vai consumir lá, né? Nós conseguimos pegar bem barato, porque eu tenho amigo que tentou ir e que disse que o pacote estava saindo dele e um filho R$120 mil. Bem, depois de fazer contas, organizar as finanças, pai e filho pesquisaram sobre a vida no Catar. Um país árabe de religião muçulmana que tem como base a cultura islâmica, bem mais conservadora. Por lá, deve ser evitado o uso de roupas com decote, transparência e até mesmo com ombros e joelhos à mostra. E trajes de banho são proibidos em praias públicas. Essa é a regra, mas, segundo Samir, na prática não tem sido tão rígido assim. Pelo menos é o que brasileiros que já estão lá têm comentado com ele em um grupo de WhatsApp que o engenheiro participa. Questão de vestimenta, por enquanto nenhum brasileiro teve problema, assim. Então eles não... Lá, assim, eu acho que eles estão também aceitando um pouco, sabe? Porque vem gente de todo mundo, né? Enfim, eles não querem também, eu acho, passar uma imagem tão ruim do país, como já aconteceram algumas coisas. Teve a questão do repórter, né? Que foi impedido de gravar no meio de uma entrevista em Doha. É que gravar ou fotografar pessoas nas ruas do país só pode com autorização prévia. E outro cuidado que os turistas precisam ter é com as demonstrações de afeto em público. Este gaúcho que chegou ao Catar esta semana conta que tem estranhado bastante a diferença cultural. Eu fui pro jogo, era o Irã, eles tudo meio fantasiados ali, mas sem cantar, sem saber talvez... um preconceito nosso de restrição muito grande, né? De não poder fazer isso, não pode gritar que vão te prender, tu não pode fazer isso no Catar, tu não pode beijar tua mulher, tu não pode isso. Então acho que talvez as pessoas respeitem um pouco mais isso por enquanto. Mas o Leonardo já sabe que quando se unir à torcida brasileira, vai finalmente viver a vibração que tanto aguarda. A gente vai numa festa do Brasil, no dia do Jogo do Brasil, já uma concentração brasileira. E pelo que eu vi das imagens, aqui tem bastante brasileira e fazem festa mesmo, como a gente gosta, e tem tudo, né? Isso sim, isso eu sei que vai acontecer. Como foi na chegada da seleção ao país da Copa? A família Fernandes não vê a hora de estar no meio de tudo isso. O Samir já começou a arrumar as malas. Eu estou levando quatro do Brasil, uma jaqueta do Brasil, e ontem eu pedi na internet 3 com frases, né?
3 camisas com frases relacionadas à Copa. E o otimismo também tem espaço reservado na bagagem de pai e filho. Eu estou com a sensação de que nós vamos ser campeões. E se Deus quiser voltar com a taça, né? Se depender da torcida, a vitória é certa. A seleção é a melhor das últimas 5 Copas, né? Em termos de nomes e preparação e tudo. Futebol é detalhe, tem que torcer que o detalhe seja a nosso favor. Tem que ser o Brasil na final. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.